Sabe aquela sensação de estar sempre cansada? Uma irritabilidade que parece que vem do nada e a impressão de estar correndo uma maratona sem linha de chegada? Pois é, o que parece um sentimento pessoal, quase um segredo, na verdade é um fenômeno gigantesco e muitas vezes invisível, a exaustão feminina. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai investigar aqui é justamente essa. Por que tantas mulheres se sentem nesse estado de esgotamento total? Isso não é um problema individual, não. É um quebra-cabeça social que a gente vai tentar montar junto agora. Vamos começar reconhecendo os sinais. Não é só um dia ruim. É uma fadiga que não passa, mesmo depois de dormir. É irritabilidade à flor da pele, dificuldade para se concentrar, esquecer coisas simples, aquela sensação de que nada do que se faz é bom o suficiente, sabe? E um certo vazio emocional. Tudo isso junto forma o retrato de um esgotamento profundo. E olha, isso não é só uma percepção, não. Os números confirmam que a situação é séria. Um relatório da ONG Think Olga trouxe um dado que, sinceramente, assusta. 45% das mulheres no Brasil têm um diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno mental. É quase metade. Agora, se a gente afunilar para a síndrome de burnout, que é aquele esgotamento ligado diretamente ao estresse crônico, os dados do SUS são ainda mais chocantes. Pensa comigo. De 2014 a 2024, a cada 10 diagnósticos de burnout no Brasil, mais de 7 foram em mulheres. 71,6%. Isso não é coincidência, né? É um padrão muito claro. Tá, mas de onde vem toda essa sobrecarga? Uma parte fundamental da resposta tem nome: carga mental. É um trabalho que não para, mas que quase ninguém vê. Carga mental é basicamente o trabalho de pensar. Não é só fazer a lista de compras, é lembrar de tudo que falta. Não é só levar no médico, é marcar a consulta, se preocupar com o resultado. É o gerenciamento constante da casa e da família, um trabalho que rola 24 horas por dia na nossa cabeça e que, historicamente, caiu no colo das mulheres. E esse gráfico do IBGE deixa a diferença bem claro, preto no branco. Em 2022, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas por semana a afazeres domésticos e cuidados. Já os homens, 11,7 horas. São quase 10 horas a mais por semana nesse trabalho que não aparece no contra-cheque de ninguém. E como a psicóloga Cíntia Aleixo muito bem aponta, mesmo quando as tarefas de casa são divididas, a responsabilidade de planejar, de ser a gerente do lar, geralmente continua sendo da mulher. E pode acreditar, essa organização toda também cansa, e muito. Essa carga mental que nunca desliga, essa sobrecarga sem fim, ela tem uma consequência muito séria, com nome e sobrenome na medicina. Vamos entender como isso se transforma numa doença. A síndrome de burnout é exatamente isso, um estado de esgotamento completo. A Organização Mundial da Saúde até já reconhece como um fenômeno ligado ao estresse do trabalho. O detalhe é que, no caso das mulheres, as pesquisas mostram que esse trabalho vai muito além do emprego formal, englobando também todo esse trampo de cuidado que não é remunerado. Então, o ponto central aqui é o seguinte: essa exaustão não é uma falha individual. Não é falta de organização ou não dar conta. É um problema estrutural. A nossa cultura romantiza a ideia de que a mulher tem que se sacrificar, se doar sem limites. E isso acaba criando o que os especialistas chamam de adoecimento silencioso, um sofrimento que todo mundo acha normal e por isso ninguém enxerga. Mas por que silencioso? Para entender a força dessa palavra, vamos pegar uma lente da psicanálise que mostra que o silêncio pode ter dois lados, duas faces bem diferentes. De um lado, o silêncio pode ser uma prisão, uma paralisia. É quando o sofrimento vira algo tão comum que a gente nem consegue mais nomear. A exaustão fica ali, adoecendo sem fazer barulho. Mas e se a gente virar a moeda? Do outro lado, esse mesmo silêncio pode ser uma potência, um espaço em branco onde algo novo pode ser dito, onde uma nova consciência sobre o problema pode finalmente surgir. É o ponto de partida para a mudança. Como diz a pesquisa psicanalítica de Poulichet, o silêncio pode ser o lugar onde se forma uma palavra inédita. O que isso quer dizer? Que o primeiro passo para transformar essa realidade é justamente reconhecer esse silêncio, essa exaustão que não era dita. É a partir daí que a gente consegue encontrar um novo jeito de falar sobre o assunto. Ok, se reconheceu o silêncio ao começo, como é que a gente parte para a ação? Como quebramos esse silêncio na prática? As soluções precisam acontecer em várias frentes ao mesmo tempo. Esse caminho tem 3 grandes etapas. Começa dentro de casa, com diálogo.
É sentar e dividir de verdade as responsabilidades, transformar a gestão da vida em um projeto de equipe. Depois vai para a sociedade. É preciso mudar as narrativas na mídia, nas escolas, para que a próxima geração já cresça com outra cabeça. E, por fim, se consolida com políticas públicas, que garantem apoio e acesso à saúde mental para todo mundo, não só para quem pode pagar. No fim das contas, o objetivo de tudo isso é bem simples: construir um mundo que seja mais justo e sustentável para todas as pessoas, sem exceção. Então, para a gente amarrar tudo, a exaustão feminina não é um problema pessoal, é estrutural. A causa principal é a tal da carga mental, esse trabalho invisível que leva ao burnout. O silêncio em torno disso pode nos paralisar, mas também é o ponto de partida para a mudança. E para essa mudança acontecer, precisamos de ação em casa, na sociedade e na política. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. O que de fato acontece, o que se torna possível quando uma sociedade inteira decide parar e finalmente começar a ouvir o que esse silêncio todo tem a dizer?